A nossa atividade aqui no planeta tem sido tão intensa que tem cientista falando que a gente inaugurou um capítulo totalmente novo na história da Terra. Vamos mergulhar nessa ideia para entender o que ela realmente significa e, claro, como foi que a gente chegou até aqui. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que está no meio de um debate científico gigante. Será que a nossa marca no planeta vai ser tão permanente, mas tão permanente, a ponto de ficar registrada nas rochas para sempre? Então, para a gente ter uma noção do tamanho da nossa era, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Uma longa viagem, percorrendo a história vastíssima e, olha, bem dramática do nosso planeta. Nossa jornada começa lá atrás, há mais de 4 bilhões e meio de anos, num mundo que a gente nem reconheceria. Um lugar de fogo, de caos, de transformações super violentas. A história da Terra é dividida em 4 capítulos gigantescos que a gente chama de éons. Pensa neles como o nosso mapa para entender as transformações monumentais que moldaram o mundo que a gente conhece hoje. O nome Adeano vem de Hades, sabe, o submundo da mitologia grega, e, sinceramente, descreve perfeitamente como era a Terra primitiva. Um verdadeiro inferno. O planeta era basicamente uma esfera de fogo que ia se resfriando bem devagarinho para formar sua primeira crosta. Tudo isso enquanto era bombardeado sem parar por detritos do espaço. Depois de todo aquele caos, a Terra finalmente começou a se acalmar. E aí, o palco estava pronto para um dos eventos mais incríveis da história do planeta, o surgimento da vida. E olha, por quase 4 bilhões de anos a vida foi incrivelmente simples. Umas inhas pequenininhas formaram os primeiros protocontinentes e lá nos oceanos surgiram umas bactérias que, nossa, mudariam para sempre o curso da história do planeta. É até difícil de imaginar, mas a atmosfera primitiva era tóxica para a vida como a gente conhece. Era feita basicamente de gases de vulcão. Oxigênio livre praticamente não existia. O ponto de virada foi esse aqui. Umas bactérias bem pequenininhas nos oceanos, as cianobactérias, desenvolveram a fotossíntese. Elas usavam a luz do sol para transformar dióxido de carbono e água em energia. E nesse processo, acabavam liberando oxigênio, como se fosse um resíduo. E foi esse resíduo que desencadeou uma das maiores transformações da história da Terra. E o que é realmente fascinante é que, apesar de ter evento no nome, essa mudança não foi nada repentina. Pesquisas mostram que foi um processo super dinâmico, com avanços e recuos, que se desenrolou por pelo menos 200 milhões de anos. Para ter uma ideia, isso é mais tempo do que a era dos dinossauros inteira. E essa imagem aqui ilustra a mudança perfeitamente. Para muitos organismos da época, o oxigênio era um veneno e causou uma extinção em massa. Mas para outros, foi a chave que abriu um potencial evolutivo completamente novo, preparando o terreno para a vida como a gente conhece hoje. Agora, vamos avançar para o éon mais recente, que é o nosso, e ver como a vida simplesmente floresceu nesse novo mundo, agora rico em oxigênio. O éon fanerozoico, que significa a vida visível, começou há uns 541 milhões de anos e continua até hoje. Ele se divide nessas 3 eras e cada uma tem sua própria história fantástica. Foi uma época de uma inovação incrível. A vida finalmente conquistou os continentes, apareceram as primeiras plantas, os insetos, os dinossauros dominaram o planeta por milhões de anos e depois da queda deles, os mamíferos tiveram a sua chance de brilhar. Só que essa história também é marcada por catástrofes, né? O planeta já passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa. Foram eventos que varreram a maior parte da vida, mas que, de um jeito meio paradoxal, acabaram abrindo o caminho para novas espécies evoluírem. A extinção é uma força natural, que sempre esteve por aqui. E tudo isso nos traz de volta para o presente. Com todo esse contexto, essa noção de tempo profundo, como será que a nossa era se compara? Qual vai ser o nosso legado geológico? O termo antropoceno sugere exatamente isso, que a nossa influência nos sistemas da Terra se tornou tão grande, tão significativa, que agora nós somos uma força geológica. Dá para acreditar? Comparável a vulcões, a placas tectônicas. E as evidências para essa proposta são bem concretas. A gente está deixando para trás materiais que simplesmente não existiam antes. Os microplásticos, por exemplo, já formam uma camada bem distinta nos sedimentos dos rios e oceanos, um futuro registro fóssil. Ou, então, os isótopos radioativos dos testes nucleares da Guerra Fria. Eles se espalharam por todo o globo e criaram um marcador de tempo universal, inconfundível. Olha que interessante, o debate dos cientistas não é se a gente está causando um impacto. A questão é quando esse impacto virou algo geologicamente importante. Tem gente que aponta lá para a Revolução Industrial,
Outros já falam que foi depois da Segunda Guerra Mundial, na chamada Grande Aceleração. O que ninguém nega é a velocidade absurda com que tudo isso aconteceu. Pensando na escala de tempo do planeta, foi um piscar de olhos. E aqui tem uma distinção que é super importante e que muitas vezes causa confusão. É algo que a gente precisa esclarecer para entender o debate por completo. Então, antropoceno é um termo geológico baseado em evidências físicas, sabe? Nas rochas, no gelo. Já o antropocentrismo é uma visão de mundo filosófica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Embora os nomes sejam parecidos e os conceitos se relacionem, eles são distintos e essa distinção é fundamental. A gente viu a Terra se transformar de uma bola de fogo para um planeta de oceanos. A gente testemunhou a ascensão e a queda de inúmeras espécies. A questão que fica é, o que o nosso capítulo vai dizer sobre nós? E talvez mais importante, será que ainda dá tempo de mudar o final da nossa história?